apresentação, que eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina para vocês, tá bom? É o tempo que a gente ganha para o pessoal chegar. Uns 10 minutinhos, é o tempo que eu acho que eles conseguem ir chegando, porque a metade temos 33 alunos, a metade deve estar em caminho ainda. Eu acho que essa turma deve ter mais de 80, não é isso? São 2 turmas A e B. Bom, o que a gente pensou para essa disciplina? Nesse universo de 83 alunos, a gente tem dificuldade com prática. Eu vou começar pelo fim, que é as práticas, tá? As práticas são divididas em 2 fases. Tem a parte de laboratório e caso clínico, que sou eu, né? E tem a parte ambulatorial, que é com a professora Mônica no EMOP. Pelo menos antes de eu sair da licença, em 2020.2 e início de 2021.1, estava tendo grande dificuldade com relação ao próprio EMOP receber alunos na pandemia, né? E também a questão da quantidade de alunos por ambulatório. Ficaria muito restrito a quantidade, como as pessoas vão circular, né, nesses ambulatórios. Então, por isso, eu não falei com a professora Mônica, a líder da turma A, até falou comigo, mas no domingo eu disse, não, vou pegar a professora Mônica hoje, não. Eu vou ver direitinho com ela como é que a gente vai fazer. Como nós temos um universo de 83 alunos, eu conversei com a Naudiana para a gente pegar a parte dessas turmas da Mônica e minha, para a gente poder conseguir dar andamento, colocar mais um professor nas práticas, que é outro biomédico, que é o professor Gustavo. Eu ainda tenho que alinhar com ele esses cronogramas. Como é que a gente vai fazer? Eu, geralmente, as 2 primeiras semanas de aula, eu gosto de dar assunto, né, para que a gente entre na parte prática. Como vai ser caso clínico e lâmina, então eu prefiro, pelo menos, falar do hemograma, que a aula de hoje é a introdução, né, às células sanguíneas, e já começa a falar um pouquinho do hemograma, talvez não consiga terminar hoje. Aí, na próxima semana, vai ser metabolismo do ferro, e daí a gente entra nas anemias carenciais. Então, antes da gente começar, a gente precisa ter esse, como eu posso dizer, esse norte, né? Então, eu e o professor Gustavo, eu vou fazer direitinho essa divisão, eu preciso ir na FACID para ver como é a questão dos laboratórios, quantos alunos comportam em cada laboratório, para a gente fazer, tá? Aí eu estou devendo isso para vocês, saber como é que vai ser a parte da professora Mônica. Mas eu quero já te adiantar que vocês não vão ficar atrasados em relação a conteúdo de caso clínico e lâmina, não. Porque eu vou tentar ver com a professora Mônica. Em períodos anteriores, antes da pandemia, essas aulas práticas que a gente dava, ela ajudava na composição de uma nota, quando a FACID era 4 notas, né? Então, a disciplina de hemato é dividida em 3 módulos. O módulo 1, que é essa parte de células sanguíneas, as anemias, a linhagem vermelha toda, é comigo. A segunda parte, que é a linhagem branca, que é as leucemias, linfomas, essa parte mais clínica, é a professora Mônica. E o terceiro módulo é o coagulograma e algumas doenças transfusionais. Então, eu divido metade meu e metade da professora Mônica. Quando era 4 provas, a gente fazia uma prova para cada módulo e a última prova ficava sendo as notas práticas, né? Como agora a gente só tem 2 notas, né? Então, a gente vai fazer prova desses 3 módulos. E como estava na pandemia, com relação às dificuldades das aulas práticas e tudo, nós acabamos não atribuindo nota para as práticas. Eu tenho que ver com Mônica tudo isso. Por isso que eu não tenho como dizer para vocês hoje se as aulas práticas computarão nota. Se não computar nota, que eu acho que não vai, mas ainda vou ver direitinho, nós vamos ter a situação de, pelo menos, discutir caso, aprender, aprofundar um pouco, que eu acho interessante para vocês, tá bom? Como são 2 provas, torna-se um pouco mais conteudista. O que é isso? A gente dividia em 3 módulos, ficava uma prova por módulo, ficava teoricamente menos pesado, né? Agora, como só são 2 provas, é muito assunto. Por exemplo, só meu, se eu não me engano, são 6 ou 7 aulas, né? E da professora Mônica, mais ou menos desse tanto. Eu achei que cada módulo menor é o terceiro, que acho que são 4 aulas, 4, 5 aulas. Então, se vocês forem pegar, dá 12, 18 conteúdos, é quase 10 conteúdos por prova, é muita coisa. Então, assim, às vezes os alunos reclamam um pouquinho, talvez com razão, com relação desse novo formato. Mas vai dar certo, viu, people? Fiquem preocupados, não, vai dar tudo certo. É uma disciplina muito gostosa. Dentre essa parte que toca as análises clínicas, a parte de clínica médica, eu acho muito interessante. É importante vocês saberem interpretar o hemograma, é importante entender como ocorre o metabolismo das células sanguíneas frente a processos patológicos.
Então, é uma disciplina muito gostosa e que já vai despertando a parte clínica de vocês, tá bom? Quero perguntar alguma coisa? Talvez, eu acho que eu não me apresentei, já fui me atropelando, mas acho que vocês me conhecem da genética, não conhecem? Para quem não conheceu, foi transferindo, né? Às vezes tem aluno que está chegando agora. Meu nome é Elia Mara, eu sou professora da FACID nas disciplinas de genética médica, de hematologia e de exames complementares. Eu estou na casa desde 2012 com a disciplina de hemato. E eu confesso que é uma das que eu mais gosto, porque é muito gostoso a disciplina, apesar de ser conteudista. Profa, quais os livros que eu devo estudar para fazer as provas, né? Eu não estou tendo acesso ao CIA ainda, mas eu vou colocar a ementa lá. Geralmente eu gosto de trabalhar com o Marco Antônio Zago. Zago, ele é ótimo. Temos as Terezinhas, que eu posso passar para as líderes do nome da bibliografia, que é a Terezinha Lorenzi, Terezinha Verrastro. Essa parte inicial é um pouco mais conteudista, mas é muito gostosa. Prof, eu posso estudar pelo Medicurso? Pode. O Medicurso eu acho bem gostoso a leitura, é rápida, ele vai direto ao ponto, tem questões comentadas. Acho bom também. Então, eu não vou restringir, principalmente nessa parte da pandemia e do estudo parcialmente remoto, o aluno ele lança mão de várias ferramentas digitais, então você pode estudar por outras fontes, mas seguindo sempre a bibliografia básica que eu vou colocar na ementa de vocês, tá bom? Dúvidas, Mores? O meu relógio são 9h08, temos 48 alunos. Teoricamente, ainda falta quase 20, faltam uns 15 alunos. Será que eu espero mais um pouquinho? O que vocês acham? Aqui estão 58 slides. Provavelmente hoje eu consigo dar uns 30, 40 no máximo. Consigo muito. Vocês vão perceber que às vezes minhas aulas podem não terminar no mesmo dia. Eu já queria aproveitar para perguntar se o último horário de vocês é vago. Porque, por exemplo, a aula de hoje é longa. Eu vou ter que sair mais cedo, então não termino ela hoje, termino ela na próxima semana. Aí, no dia que eu precisar me estender um pouquinho, será se vocês poderiam ficar, talvez, até 11, uns 20 minutinhos a mais? Não sei se vocês vão ter aula depois. Até a gente iniciar nossas práticas. Eu acho que nossas práticas devem iniciar no comecinho de setembro. Aí, toda semana vai ser prática, a gente vai rodando entre os alunos. Tá bom? Então, só que ver quantos alunos por laboratório a gente vai conseguir comportar. Tá bom? E aí, tudo bem, Pipo? Aí a gente não tem aula depois, não. Pelo menos a turma B não tem aula depois. Pronto. Aí eu vou conversando com as líderes, a gente vai dar certo. Se eu não me engano, o horário da oferta tá prática. Eu tenho 2 turmas práticas, eu tenho 3. Eu tenho uma turma agora, depois de 10h40, e tenho uma turma sexta-feira, de 10h40 às 12h20. E eu tenho alguma turma à tarde. Agora, eu não sei se é sexta ou se é terça, porque os horários tiveram uma pequena alteração, porque a turma de vocês é maior. Aí eu tenho até que confirmar, eu tô perdida. Hoje é um dia perdido para mim, assim, no sentido de que eu ainda tô me encontrando. Viu? Mas na próxima aula eu já vou ter várias respostas para vocês. E se eu souber antes, eu vou avisando para as líderes, tá bom? Qualquer coisa vocês vão me cobrando, porque eu posso esquecer de dizer. Que é puxado, minha gente. É um bocado de aluna perreando, ainda tem TCC. Tá bom? Então, bora lá, Pipo. Bora começar. Viu? Se forem tendo dúvidas, vão perguntando. Vocês podem falar, podem contribuir. Se tiver problema de internet, me falem também, tá bom? E eu quero dizer que eu sou muito aberta a conversar com vocês, se quiserem alterar a questão de horários, antecipar a aula, alguma coisa nesse sentido, eu quero dizer que eu tenho um livre acesso, tá? Eu gosto sempre desse tipo de gestão próximo ao aluno, compartilhada, não gosto dessas coisas assim um pouco mais diferentes, não, tá? Então, qualquer coisa que eu puder ajudar vocês na disciplina, estou aqui para facilitar o aprendizado de vocês, tá? Então, minha função é facilitadora e não dificultadora, tá? Apesar de, parece que as provas serão presenciais. Confere, people. Então, vai ser um mutirão no dia de fazer nossas provas. Mas vai dar certo também. Então, vamos lá. Aula 1. Vamos falar um pouquinho sobre sangue, formação de células sanguíneas, função dessas células e introdução ao hemograma. Então, eu já começo esse assunto talvez um pouco mais avançado, que é o hemograma, porque é importante vocês interpretarem. Essa disciplina de hematologia clínica,
ela só era vista no 8º período antigamente, em 2012 até 2015. Ela teve a necessidade de antecipar ela para o 4º período, porque os alunos começavam a parte de clínica médica e outras disciplinas clínicas, eles não sabiam nem interpretar o hemograma. Então, por isso que eu já coloco isso logo na primeira aula, para a gente começar a fazer algumas discussões, tá bom? Eu vou passando, vocês vão me dizendo se está dando certinho. Então, o que seria hematologia, tá? Seria um ramo da histologia que estuda as células sanguíneas. As células sanguíneas, elas são divididas em 3 grandes grupos, como eu falei um pouquinho no começo, que são chamados elementos figurados. Temos as células vermelhas, que são as hemácias, os leucócitos, ou células brancas, que são divididas em células que têm grânulos e que não têm grânulos. A exemplo dos granulares, nós temos neutrófilo bastão, segmentado, eosinófilo e basófilo. Vou mostrar a fotinha deles lá na frente. E temos as células que não têm grânulos, que são os linfócitos e monócitos. A última parte dos elementos figurados são as plaquetas, também chamadas de trombócitos, que são fragmentos celulares provenientes de um precursor, que é chamado de megacariócito. Além desses elementos figurados, nós temos a parte líquida do sangue, onde nós temos prioritariamente composição de água, temos excretas nitrogenadas, é onde carrega o oxigênio, tá? Anticorpos, hormônios, então existem também diversas funções. Então, essas células elas são formadas por órgãos hematopoéticos, que mais aqui no finalzinho eu vou falar, que são de linhagem primária e secundária, ou central e periférica, é onde eles são formados e maturados, onde vai ter suas diversas funções, ou desencadear suas diversas funções no organismo, tá? Bom, essa massa líquida de células, ela é direcionada em um movimento único, vou falar de forma ascendente, ou unidirecional, impulsionada por contração, tanto do coração quanto de válvulas presentes em artérias, arteríolas e até em algumas pequenas vênulas, tá? Dependendo do tamanho da pessoa e da constituição de massa muscular, o volume médio de sangue pode chegar a 4,7 litros, tá? Isso por que eu falei a questão de volume e tamanho? Porque quanto maior o indivíduo, maior a quantidade de musculatura, maior a volemia. Então, indivíduos mais altos têm mais volume de sangue em relação a indivíduos menores. Então, é por isso que homens têm mais sangue do que as mulheres, porque, além de tudo isso, as mulheres fazem o ciclo hormonal, né, onde perde sangue a todo mês. Então, temos menos sangue do que os homens. E, através do estudo dessas células sanguíneas, nós podemos determinar inúmeros processos, ou fisiológicos ou patológicos, que podem ou não ser diagnóstico de doença. Eu já adianto para vocês que o hemograma, contrariando o que muitos gostariam, ele às vezes não diz nada para a gente. No sentido de que, às vezes, não dá diagnóstico, apenas dá o estado fisiológico da pessoa naquele dia. Então, algumas células são produzidas a cada mês, células que são produzidas a cada semana e células que são produzidas diariamente. Então, às vezes, a gente só consegue pegar como a pessoa está naqueles últimos dias, não consegue avaliar um processo contínuo ou crônico dos últimos anos, 6 meses, tá bom? Eu vou discutir isso daqui a pouquinho com vocês. Bom, e quais são a função, né, dessas células sanguíneas e do sangue como um todo? A principal dela é mediar processo de defesa, conferido por células brancas, transportar oxigênio mediante células vermelhas, né, onde vai se ligar a hemoglobina, essa molécula de oxigênio, transportar excretas, como o dióxido de carbono, excretas nitrogenadas, é importante para o processo de absorção de substância, tá? E excreção, como eu falei, de CO2 e excretas nitrogenadas. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. Vocês sabem a diferença de soro para plasma? Profa, tudo é líquido. Qual a diferença entre eles? Eu não consigo... Tem alguém... Quero só beber aqui. Minha gente, se eu disser para vocês que eu saí de sala de aula dia 16 de março do ano passado e estou voltando hoje, teoricamente, para aula presencial, então, às vezes, você levanta a mãozinha, eu não consigo ver quem foi que falou. Tá, eu não consigo ver. Qualquer coisa. Era a Gabriele tentando entrar na sala, professora. Mas no time dá pra gente admitir. Pronto, obrigada. Muito obrigada, people.
Então, vamos lá, diferença de soro para plasma, né? Então, a gente lembra que soro é S de 100, sem as proteínas de coagulação. Então, foi feito já o processo de coagulação, essas proteínas de coagulação foram utilizadas para formar o fibrinogênio que dá origem à fibrina, né? E o plasma, eu tenho as P de proteínas de coagulação imersas ou circulando nessa fase líquida do sangue. Então, teoricamente, no plasma eu tenho anticoagulante, no soro eu não tenho anticoagulante. Então, o soro já é após a coagulação, após a formação do coágulo, tá? Então, aqui eu estou falando plasma, ele vai dissolver várias substâncias, dentre elas orgânicas e inorgânicas. Dentre as orgânicas, nós vamos ter proteínas, né, alguns hormônios, e as inorgânicas são as excretas nitrogenadas, por exemplo. Nesse plasma, corresponde a 55% do volume total de sangue, e aproximadamente 93% a 95% dele é composto de água, tá? E nós temos esses diversos compostos orgânicos, como os aminoácidos, lipídios, lipoproteínas, vitaminas, que vão ser carreados dentro do plasma. Dentre as proteínas, a principal delas é a albumina, né, a proteína produzida pelo fígado. Ela mantém aquela pressão coloidosmótica que vocês conhecem, e é justamente ela que mantém a fase líquida do plasma no leito capilar. Pacientes que têm insuficiência hepática ou renal, onde ocorre perda proteica, o paciente geralmente cursa com edema, porque a albumina ela fornece essa pressão coloidosmótica que mantém o líquido dentro do leito capilar. As globulinas que vão dar origem aos anticorpos são fundamentais no processo de defesa humoral. E o fibrinogênio, que é importantíssimo para o processo de coagulação e processo de homeostase na formação de pequenos coágulos, né, que favorecem a restauração epitelial. Também, não menos importante, nós temos as lipoproteínas, como o LDL, VLDL, HDL, que mantém aquele processo de transporte de colesterol e triglicerídeos, tanto na fase endógena quanto na fase exógena. Então, é importante também na formação de hormônios. Também circula no plasma. E dentre os elementos inorgânicos que não está aqui, talvez no modelo que eu tenho mandado para vocês esteja, nós temos excretas nitrogenadas, dióxido de carbono, tá? Radicais, bicarbonato, que mantém também o efeito tampão, que eu acho que eu tive que reduzir um pouquinho a aula. Bom, bora falar um pouquinho das células, né? Eu falei para vocês que são divididos em 3 grandes grupos de elementos figurados: células vermelhas, brancas e trombócitos, que são as plaquetas, e de onde é que elas vêm? Essas células, elas vêm de uma célula-tronco, que é chamada de stem cell, tá? Quando a gente pensa em célula-tronco, essas células-tronco, elas podem ser encontradas em diversas regiões do organismo. Desde medula óssea, na polpa do dente, temos as células-tronco embrionárias, né? E elas têm uma das suas características, por ser chamada de célula-tronco, é a capacidade de proliferar, de diferenciar em diversos tecidos. Nessa categoria, essas células-tronco são classificadas em células totipotente, multipotente e pluripotente, que eu vou já falar para vocês. Deixa eu ver só se tem isso aqui. Com licença. Tem não, eu trunquei. Na versão que eu mandei para vocês, tem isso? Tem célula totipotente, multipotente, pluripotente? Tem? É porque eu tenho várias versões de aula, eu não sei qual foi que eu mandei para vocês. Bom, qual a diferença entre essas células-tronco que eu falei para vocês? A célula-tronco hematopoética, ela já sofreu diferenciação, na qual que ela é uma célula-tronco pluripotente, tá? E ela vai dar origem apenas às células sanguíneas. Dentre essas células sanguíneas, ela vai poder se dividir em 2 grandes linhagens, ou linhagem linfóide ou linhagem mieloide, tá? A linhagem linfóide, ela só vai dar origem a linfócito T, B e células natural killer. E a linhagem mieloide são as demais, tanto hemácias, todos os leucócitos granulares e as plaquetas, tá? Então, lembrando que células-tronco hematopoéticas, elas só vão dar origem às células sanguíneas. Por quê? Porque já sofreram prévias diferenciações, ao contrário de algumas células-tronco embrionárias que podem dar origem ou à classe de tecidos ou a tecidos totalmente diferentes eu vou chamar de que eles foram originados, tá? As hematopoéticas não, só dão origem às células sanguíneas. Então,
Essas células-tronco hematopoéticas, como eu falei para vocês, são divididas em dois grandes tecidos, tecido mieloide e linfóide. Dentre o mieloide, temos os eritrócitos, leucócitos granulares e plaquetas, e os linfóide, no tecido linfóide, temos os linfócitos T e B e células natural killer, que são linfócitos também. Essa figura eu acho ela bem bonitinha, que é falando um pouquinho como ocorre esse processo de hematopoese de acordo com a idade, né? Então, no período embrionário, até aproximadamente o segundo, terceiro mês, nós temos o período mesoblástico, onde é justamente o saco vitelínico que faz a formação das primeiras células do indivíduo. Do terceiro até aproximadamente o sétimo mês, nós temos o período hepático, onde o fígado prioritariamente mantém essa função na síntese dessas células e parcialmente o baço. A partir do sétimo, oitavo mês até o nascimento, quem assume essa função na formação de células é a medula óssea, por isso que é chamado de período mieloide, tá bom? Também é importante mencionar que o perfil de hemoglobina, por exemplo, formado em cada um desses períodos é um pouquinho diferenciado. No período mesoblástico e no hepático, prioritariamente é formado a hemoglobina fetal. Qual é a função dela? Ela tem maior avidez ou afinidade pelo oxigênio, e isso facilita a troca gasosa pelas artérias e cordões umbilicais da mãe para o bebê. A partir do sexto mês de vida, ocorre a formação ou o aumento da formação da hemoglobina A. É justamente ela a principal que nós temos hoje em dia, que chega até aproximadamente de 90% a 95%. Então, nós temos um pico de hemoglobina fetal durante esse período embrionário, até o nosso sexto mês de vida. A partir do sexto mês, nós temos a formação da hemoglobina A. E lá na frente, eu vou falar para vocês qual a importância desse perfil de hemoglobina, por exemplo, para as anemias falciformes. Por enquanto, eu só quero que vocês saibam que isso existe, tá bom? Bom, e onde é que, além desses órgãos que são formados, né, como é que ocorre o processo de classificação? Nós temos os órgãos formadores, que são chamados centrais ou primários, e temos os órgãos de maturação, que são chamados periféricos ou secundários. A priori, o principal deles, que é chamado primário, é a medula óssea, onde tem o maior número de células-tronco, e é lá onde são formadas todas as células sanguíneas, tanto da origem linfóide quanto mieloide. O timo, ele é considerado ainda um órgão primário ou central porque ele é de fundamental importância para a formação e capacitação das células T ou timo dependente. Então, se não tivéssemos o timo, não teríamos linfócitos T, não teria ativação de linfócito B, enfim, toda a linhagem granular também não seria ativada. Então, por isso que é chamado de órgão central ou primário. Como eu falei para vocês, tem maturação de células T progenitoras e exportação dessas células para tecidos secundários. Tecido secundário, o principal deles é o baço, tá? O baço ele desempenha diversas funções. Ele tanto faz a maturação de células T como célula B, né? Porque lá a gente tem a zona T e zona B. É no baço também que onde a gente guarda as nossas plaquetas. Após o processo de megacariostopoese, onde as plaquetinhas são formadas, elas ficam represadas lá no baço. E também o baço é importante para o processo de maturação das hemácias. Quando as hemácias saem, né, da medula óssea, às vezes elas podem ter alguns retículos no seu interior, que são chamados de reticulócitos. Elas demoram de 24 a 48 horas para perder esse retículo. E geralmente esse processo ocorre no baço. Então, quando o indivíduo tem uma esplenectomia, quem assume a função é o fígado, que vai ficar um pouquinho sobrecarregado, mas a priori a função do baço seria basicamente essa. Além de tudo, né, é justamente no baço onde ocorre a capacitação de células para promover a defesa contra bactérias capsuladas, por exemplo, como contra o pneumococo. Então, pessoas que não têm o baço ou que têm alguma disfunção nele, geralmente são susceptíveis a pneumonias por repetição. Temos os linfonodos e algumas células ligadas a tecidos entéricos, que é o MALT, que são importantes porque também promovem essa apresentação de antígeno, né, e promove o processo de maturação. Até o apêndice também, ele é considerado um órgãozinho secundário porque promove esse processo de maturação. Então, é errado dizer que o apêndice não tem função. Ele tem função, sim, imunológica, tá bom? Até aqui tudo bem, people? Vou passando aqui.
Na medula óssea, né, onde ocorre essa distribuição dessas células no adulto, os ossos da pelve têm aproximadamente 34%, vértebras 18%, crânio 13%, externo e costelas 10%, húmero e escápula apenas 8%, e fêmur, que a gente pensa que tem a maior quantidade de medula óssea, não é, apenas 4%. Isso também vai diferenciar ou variar de acordo com a idade, né? Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, que uma criança, 90% dos seus ossos, eles são riquíssimos em células-tronco, adulto aproximadamente 60%, 70%, e idoso um pouco mais de 30% a 40%, justamente por conta da troca, né, de medula óssea por tecido gorduroso, no processo de osteoporose. Então, já vai perdendo essa capacidade. E essa senescência, ou essa redução de células-tronco, também repercute no processo chamado de pancitopenia, que pode ser comum em idosos. Prof, o que é pancitopenia? Redução das 3 linhagens. Os 3 elementos figurados, então tem a redução de hemácias, redução de leucócitos e redução de plaquetas. Se eu reduzir só 2 populações das 3, eu chamo de bicitopenia. A gente vai trabalhar esses termos em aulas práticas, tá bom? Aqui, gente, é mostrando aquelas células-tronco pluripotentes que eu falei para vocês, né? O pior é que eu não sei apontar. Daqui, o meu cursor aponta para mim, eu acho que vocês não conseguem ver. Então, eu vou ter uma célula pluripotente, que vai dar origem às células progenitoras, né? E temos 2 grandes linhagens, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Como eu falei para vocês, a linhagem linfóide vai dar origem às células T, B, natural killer, e a mieloide às demais células, como hemácias, granulócitos, monócitos e plaquetas, tá bom? Profa, e o que faz uma medula óssea, uma célula pluripotente, que pode dar origem ou à linhagem linfóide ou mieloide, produzir, por exemplo, hemácias? Depende da demanda do organismo. Nós temos fatores estimulantes que são produzidos pela própria medula óssea ou por células de defesa que estimulam a diferenciação dessas células-tronco ou pluripotentes ou progenitoras a diferenciar, a produzir ou acelerar o processo de produção dessas células. Então, por exemplo, se você perde sangue, vocês entendem que o organismo vai sofrer, de certa forma, hipóxia, né? Porque junto com as hemácias a gente perde também essa capacidade de carregar o oxigênio. Então, existem fatores estimulantes nesse processo. Essa figura, ela basicamente mostra o slide anterior, que nós temos essas células tronco, né, que vão dar origem à linhagem linfocitária, que é a minha direita, células T, B e natural killer, e temos a linhagem mieloide, que seriam os eritrócitos, os megacariócitos, que vão dar origem às plaquetas, as células granulares, que seriam neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e os monócitos, que vão dar origem a macrófagos ou células dendríticas, né, quando vão para os tecidos, tá bom? Bom, e com relação às hemácias, né, como é que o organismo sabe que precisa produzir as hemácias? A gente lembra que as hemácias têm aquele nosso tempo de vida de 120 dias, né, é o usual. Mas vamos pensar por algum processo ou fisiológico, vamos dizer que teve uma perda aguda de sangue, um mioma, fez com que a mulher perdesse uma grande volemia, ou então um processo parasitário, infecção por malária, né, que a gente teve alguns casos aqui no Piauí, eu acho que esse mês de julho passado, o Piauí, ele não é, posso dizer, região endêmica para malária, a gente teve algumas situações, eu fiquei até preocupada de chegar aqui em Teresina, era no interior, e tudo isso faz com que você perca hemácias e, por consequência, você, de certa forma, faz hipóxia no organismo. Então, a gente sabe que lá nas arteríolas peritubulares dos rins, nós temos pequenos sensores, tanto da pressão arterial quanto da saturação do oxigênio. Então, quando essa saturação do oxigênio cai, o que acontece? Essas células peritubulares, elas induzem o rim a produzir um hormônio chamado de eritropoetina. Essa bendita eritropoetina atua diretamente sobre a medula óssea para diferenciação das células-tronco e também para acelerar esse processo de eritropoese. Nessa figurinha aqui abaixo, nós temos essas siglas, né? BFU, CFU, prof, o que é isso? BFU é uma sigla em inglês, que é de trás para frente, quer dizer, U de unidade, F de formadora, B basal, de eritrócitos, CFU, unidade formadora de colônia de eritrócitos, e os reticulócitos que a gente conhece. Então, essa eritropoetina, ela atua em todas as linhagens para acelerar esse processo de eritropoese.
Olha a situação fisiológica. Vamos pensar que vocês vão viajar para os Alpes suíços, vão para Machu Picchu, vão para um local onde o ar é bem rarefeito. Aí o que acontece? Quando reduz essa saturação de oxigênio, também vocês vão ter um aumento da produção da eritropoetina e o organismo vai aumentar o número de células. Então, por consequência, você vai aumentar a quantidade de hemácias, o sangue vai ficar um pouco mais celular, mais viscoso. Então, é por isso que quando os jogadores precisam ir para essas regiões, eles têm que passar pelo menos uma semana aclimatando, porque senão isso vai sobrecarregar o aparelho cardiovascular deles, eles não vão render tão bem, tá bom? Então, o principal fator estimulante para as hemácias é a eritropoetina. Já adianto para vocês que pacientes com insuficiência renal geralmente tem uma redução da quantidade de hemácias e tem que ficar tomando eritropoetina recombinante, que é uma medicação que induz essa formação de células. Perfeito? Professora, Pergunte, amor. é a própria arteríola que produz o hormônio? Eu não peguei essa parte direito. Ou ele estimula outra parte a produzir? Não, não é a arteríola. A arteríola ela só vai Tem captar. um sensor, né? Só o sensor, é o rim. Uhum. O rim ele vai produzir verdade, dois hormônios certo. principais, a renina e a eritropoetina. A renina é importante, né, no processo da formação da aldosterona, que vai captar sódio e regular a pressão arterial. Então, o rim ele tem essas duas funções, regulação da pressão arterial e formação da eritropoetina. Deixa eu dar um bisu para vocês. Geralmente, o rim também ele produz um hormônio chamado de trombopoetina. Quando você tem uma liberação de eritropoetina, você libera também trombopoetina. Não se sabe por quê. E a trombopoetina é o principal fator estimulante para a plaqueta. Então, sempre quando você tem uma redução importante no número de hemácias e que essas hemácias são repostas pela eritropoetina, você vai ter também um aumento plaquetário, ou uma trombocitose. Tudo isso a gente vai discutindo em caso clínico nas aulas práticas, tá bom? Por exemplo, um paciente com anemia ferropriva grave, né? Então, ele vai ter uma redução do número de hemácias e, de repente, você olha para o hemograma desse paciente, vai ter aumento de plaqueta. Professora, por que as plaquetas aumentaram? É justamente, tá te dizendo que está liberando eritropoetina, trombopoetina para tentar repor essas hemácias que não estão sendo produzidas. A gente vai falar sobre isso em casos clínicos mais à frente. Até aqui tudo bem, people? Essa figura eu acho ela fofa. Ela mostra os principais fatores estimulantes. Prof, eu preciso decorar? Não. Eu só quero que vocês entendam que são uma série de fatores estimulantes que são importantes para a diferenciação de cada linhagem. Então, aqui nós temos uma célula-tronco multipotente, que vai dar origem a uma linhagem mieloide ou a linfóide. Aqui dentro da mieloide, esse CFU-MEG, que vai dar origem ao megacariócito, né? Lembra, esse TPO é a trombopoetina, tá? Interleucina 3, GM-CSF, é fator estimulante de colônia de granulócitos e macrófagos. Então, vai estimular a plaqueta, esse mesmo GM-CSF vai estimular granulócitos, algumas hemácias, tá bom? Os eosinófilos também. Interleucina 3, ela é de fundamental importância para estimular todo mundo. As hemácias, esse BFUE, né? O principal fator estimulante, como eu falei, é a eritropoetina. E para linfócitos, temos alguns fatores estimulantes, como interleucina 6, interleucina 8, 4, tá bom? Prof, eu preciso decorar? Não, lembra pelo menos da eritropoetina e trombopoetina, que são importantes agora. Para a liberação ou formação desses granulócitos, são a série de outros fatores, interleucinas, que são liberados. Então, não vou pedir que vocês decorem, não. Não sei se na aula que eu mandei para vocês, tem uma tabela com todos os fatores e quais as populações que são estimuladas. Depois vocês olhem se eu mandei a versão... Qual versão que eu mandei de aula? Que eu não sei. Pode ter sido truncada, viu? Senão vocês me pedem que eu mande a versão mais grandinha, que tem tudo. Bom, sobre essas células sanguíneas eu vou apontando aqui para vocês. Professora, só um segundo. A senhora mandou essa mesma versão aí pra gente. Pelo menos até agora tá igual. Pronto, pois eu vou mandar o separado, que eu acho que essa aula eu juntei, eu vou mandar ela separadinha, que eu mandando ela separada, ela tem tudo. Porque bem no começo eu consegui dar essa aula todinha num dia só, me foi perturbadinho, tonto, mas eu dava essa aula todinha. Agora não, eu vou devagarzinho. Então vamos lá, essa primeira figurinha aqui, essa primeira célula, nós temos um granulócito,
tá bom? Chama neutrófilo segmentado. Profa, por que chama segmentado? Porque ele tem 3 lóbulos, eu não consigo apontar. Vocês conseguem ver 3 constricções ou 3 bolinhas na região nuclear? Esse é chamado de segmentado. Quando eu só tenho 2 bolinhas ou 2 segmentos, é chamado de bastão, tá bom? E o neutrófilo bastão, ele é importante porque é ele que antecede ao segmentado. Então, por exemplo, quando eu tenho uma infecção de origem bacteriana, geralmente aumenta células precursoras. Essa segunda seta mostra um linfócito, que é uma célulazinha condensada, né, citoplasmazinho escasso. E esse linfócito ele tem diversas funções. Profa, tem como eu saber se é linfócito T ou B olhando para a lâmina? Às vezes a gente consegue ver uma célula B que é chamada de plasmócito. Então, esse plasmócito a gente consegue ver que é uma célula mais basofílica, um linfócitozão maior, mas teoricamente a gente não consegue diferenciar. Essa terceira seta, a gente tem um neutrófilozinho bastão. Note que ele é rosinho, ele é granular, e o núcleo dele só tem 2 lóbulos, tá? Quando a gente tem esses 2 lóbulozinhos, é chamado neutrófilo bastão. A próxima seta, nós temos aqui acima, uma célula bem granular, bem roxinha. É chamada de basófilo, é uma célula raríssima. A gente só encontra isso em periférico de 0 a 1%. Então, é normal no hemograma, às vezes, vir 0% de basófilo, porque é uma célula rara, tá? Esqueci de mencionar a função de cada uma delas. O neutrófilo, ele medeia a função contra células bacterianas, não quer dizer que ele também não possa aumentar ou ajudar na neutralização de vírus e parasitas. Ele prioritariamente tem ação contra bactérias, mas também contra qualquer patógeno. Linfócito, ele tem a função de ativar todos os granulócitos, células B, né? Tem diversas funções, mas a gente sabe que ele tem um papel fundamental na ativação de células contra vírus. Então, a gente sabe que o aumento de linfócito pode ser infecção de origem viral. Basófilo é uma célula rara, mas geralmente ele está aumentado em infecções pulmonares, alérgicas ou em leucemias, né, que podem estimular a proliferação dessa célula. Nós temos, nessa quinta seta, nós temos o eosinófilo, que também é uma célula granular, mas esse nome eosinófilo vem de rosa, né, que vem da eosina. Ele é um rosa salmão ou rosa alaranjado. Ele medeia imunidade ou ação contra infecções alérgicas também, pulmonares, e também contra parasitas, principalmente helmintos. Então, aquela criancinha que tem ascaris lumbricoides, aquele paciente que tem filariose, ou qualquer tipo de helminto, ou gel-helminto, ou helmintos sanguíneos, isso pode mediar o aumento de eosinófilo. Geralmente, criancinha é verme, que a gente fala, é verme, tá bom? Ou então, asma, infecção pulmonar tem que ser investigado. Opa, eu passei. Ó, aqui abaixo nós temos, do lado do eosinófilo, aqui à minha direita, nós temos uma célula roxinha e que o núcleo tem um formatozinho de caroço de feijão, né? Esse aí é um monócito. A função dele é se diferenciar em célula efetorofagocítica, por exemplo, macrófago, célula dendrítica, tá? E a minha esquerda dele tem um linfócitozinho, que é uma célula assim, bem espalhadinha, tá? Isso a gente chama de linfócito ativado. Ele aumenta a formação de citocinas, por isso que ele perde aquele formatozinho redondo e compacto que a gente viu. Esses formatos e funções a gente vai reforçar em aula prática, tá bom? Com vocês, se preocupem não. Aqui é o tempo de vida de cada um deles, né? As hemácias têm 120 dias, plaquetas aproximadamente 7 dias, granulócitos aproximadamente horas, tá? E linfócitos de horas a anos, porque eles podem se diferenciar em células de memória e ficar na medula óssea por algum tempo, principalmente plasmócitos, tá bom? Então, por isso que eu falei que o hemograma ele só consegue avaliar o indivíduo naquele dia. Na próxima semana, o hemograma é totalmente diferente. E, às vezes, ele, no processo inicial de alguma patologia ou infecção, ele não apresenta alterações, porque o organismo fica tentando compensar. Então, às vezes, um hemograma, eu vou chamar, com parâmetros normais, não quer dizer que o indivíduo esteja saudável. Então, a gente tem que avaliar o indivíduo em todo o contexto, não só em exames, tá? Eu sei que não é bom dizer, mas porque assim, a gente tem que acreditar nos exames, mas a gente lembra da estatística. Então, aproximadamente
de 1 a 5% dos exames eles podem estar errados. Então, já pensou de 100 exames, um naquele dia vai estar errado, ou por descalibração da máquina, ou por erro humano. Então, vai que é o seu paciente que está com o hemograma errado. Então, se não condizer com a clínica médica que vocês acreditam da doença que o paciente vai ter, vocês peçam outro exame, tá bom? Vocês entenderam, né? Não estou dizendo que todos são errados, não, mas pode incorrer em erro. Bom, bora falar um pouquinho da série vermelha, né? Como é que acontece? Eu gosto de colocar isso aqui porque em algumas lâminas, casos clínicos, alguns precursores hematológicos são indicadores de algumas doenças. Então, por isso que eu gosto de falar um pouquinho deles, né? Então, na formação dessas hemácias, nós temos a célula-tronco, depois dela nós temos o proeritroblasto, o eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, reticulócito e hemácia madura. Profa, eu tenho que aprender qual? Pelo menos do terceiro para baixo, tá? Do policromático, ortocromático, reticulócito e a hemácia. Por que eu chamei a atenção para eles? Pacientes que fazem reação hemolítica, pacientes que perdem uma grande volemia, ou pacientes que têm, por exemplo, anemia falciforme, eles reduzem, né, a massa eritroide, vai ter um pico de eritropoetina, a medula óssea vai lançar uma grande quantidade de hemácias ainda não maduras em sangue periférico, o baço não vai conseguir represar todo mundo, e a gente vai ter alguns dessas precursores ou células não maduras circulando no sangue periférico. Então, em uma vez ou outra, quando vocês verem reações hemolíticas um pouco mais importantes, vocês não podem encontrar esses precursores. Profa, qual a diferença de um policromático para um ortocromático? Deixa eu passar aqui o slide. Aqui é a animaçãozinha à minha esquerda, né? Nesse processo de perda desse núcleo. A diferença desse policromático para o ortocromático é justamente o processo de acidificação do citoplasma. Por quê? É justamente na fase de policromático onde toda a hemoglobina começa a ser produzida. Então, lembrem que todas as células-tronco elas são basofílicas ou roxinhas. Então, no policromático, ele começa a ficar um azulzinho mais claro. No ortocromático, toda a hemoglobina já foi produzida, ou seja, a hemácia vai estar vermelhinha, entretanto, ainda vai ter o núcleo. Notem também que esse núcleo era grande, cheio de nucléolos. Ele vai condensando, ficando pequenininho, né? E sofrendo cariorrex, que é a fragmentação nuclear, para ele ser excretado. Nesse processo de quebra nuclear, parte do núcleo, parte de algumas organelas ainda podem permanecer no interior da hemácia. Elas recebem o nome de retículo, por isso que nós temos o reticulócito. São hemácias ainda um pouco maiores, que podem circular em sangue periférico, mas a priori elas ficam no baço de 24 a 48 horas até perder todos esses retículos. Quando perde esses retículos, a gente chama de eritrócito, tá bom? Profa, por que a hemácia tem que perder o núcleo? Por que a gente não pode ter uma hemáciazinha nucleada? O núcleo, vou chamar que é muito caro energeticamente para uma célula. Para você manter um núcleo, você vai ter que ter uma alta quantidade de ATP. E se a hemácia usar a energia dela, o ATP dela, para manter esse núcleo, formando, por exemplo, RNA, dando origem a proteínas, ela vai perder a função dela, que é carrear o oxigênio. Então, só lembrando que as hemácias não fazem respiração aeróbica. Hemácias fazem respiração anaeróbica, porque para ela não é importante esse processo de manter essa vitalidade, tá bom? Então, por isso, a função dela é justamente só carrear o oxigênio, por isso que a gente perde o núcleo, porque ele é caro energeticamente. Então, o oxigênio que a gente teria que carrear, a gente teria que utilizar ele lá nas cristas mitocondriais para produzir ATP. Então, a gente não quer perder esse oxigênio. Então, por isso que a gente perde o núcleo. Perfeito? Professora, então... Oi, diga. A hemácia vai perder o núcleo totalmente da fase de reticulócito para a fase de eritrócito, né? Não. Do eritroblasto ortocromático. É lá pra que ele o reticulócito. Para o reticulócito. É nessa fase E que ele... O que é que seriam esses retículos? Que ainda... Retículo pode ser resto de núcleo, que às vezes fica um pedacinho. Pode ser resto de RNA. Pode ser resto de proteína. Uns pontinhos roxos que ficam no interior da hemácia. Tá. E notem também aqui pela figurinha à minha direita, o reticulócito, tá vendo que ele é um pouquinho maior do que a hemácia madura? Vocês conseguem ver?
Esse tamanho desse reticulócitozinho um pouco maior pode interferir no resultado de alguns hemogramas que eu vou falar mais à frente. Ele pode dizer que a hemácia está com tamanho grande, sendo que na verdade não é. É um mecanismozinho compensatório, que eu vou falar um pouquinho à frente, tá bom? Mas por enquanto eu quero que vocês entendam que isso existe, que o reticulócito pode ser formado. Fisiologicamente, nós temos a nossa destruição a cada 120 dias, então a gente pode ter um aumento de reticulócito, que é chamado de reticulocitose fisiológica. Isso pode acontecer. Meninas no período menstrual perdem uma volemia, pode estar sendo reposto essas células, a gente pode ter uma reticulocitose. Nos próprios trotes solidários, né, na faculdade, a gente pode doar sangue, depois de 2 dias, se coletar esse sangue, vocês vão ver somente de reticulócito. Então, ele pode ser tanto fisiológico quanto patológico, tá bom? Mas, geralmente, patológico mesmo, quando a gente vê uma reticulocitose ou hemácias precursoras em sangue periférico, a gente pensa fortemente em reação hemolítica, tá bom? Até aqui tudo bem, people? Podemos começar o hemograma, visto assim, uma parte assim geral. Eu vou falar, vocês vão ver que na hemato, ela tem alguns nomes bonitinhos, que parecem ser difíceis, mas com o tempo de tanta gente falar, já fica algo natural, tá bom? Então, pode ser que eu fale de algumas formas celulares, alguns nomes um pouco complicados, mas a gente vai reforçando esses termos durante todo esse módulo 1. Vai dar certo, tá bom? Então, vamos estudar um pouquinho o hemograma. Eu já começo com o título, esse título aqui, hemograma completo. É um termo errado. Por que eu considero errado? Porque todo hemograma é para estudar. É massas, leucócitos e plaquetas, tá bom? Por que os médicos costumam pedir hemograma completo? Porque existem alguns hospitais, agora eu não sei dizer se é só aqui em Teresina ou se ocorre em outras regiões do Brasil, que se você só pedir hemograma, só vai vir hemácias e leucócitos. Não vem plaqueta. Então, às vezes, os médicos pedem o hemograma completo para vir as 3 populações, mas é para vir as 3. Todo hemograma é para ser completo, tá bom? É um exame simples, de baixo custo, ele te mostra a fisiologia do paciente naquele dia, ele é importante no auxílio de diagnósticos de patologias, tanto hematológicas quanto sistêmicas, mas eu quero dizer para vocês que é um exame extremamente inespecífico, porque às vezes, eu vou chamar de flutuação, existem flutuações fisiológicas que não são processos patológicos, ou pessoas que estão com processo patológico, mas o organismo já se adaptou àquele agente agressor, ou àquele processo, e não altera o hemograma. Então, é importante, todo médico tem o dever de ofício de pedir, mas pode ser que ele não te dê diagnóstico, tá bom? Então, é importante casar o hemograma sempre no contexto do clínico do paciente. É isso que vai fazer vocês suspeitarem de alguma coisa, tá? Então, só lembrando, né? Temos os eritrócitos, né, onde a gente vai estudar tamanho, cor e forma. Quando a gente tem alteração no tamanho, a gente diz que temos anisocitose. Olha que nome lindo, anisocitose. Quando a gente tem a diferença na cor, a gente pode dizer que tem policromasia, diferença na cor, ou anicromasia também. E quando a gente tem diferença no formato das hemácias, porque elas não são sempre redondinhas, elas podem ter formato de foice, podem ser elípticas, formato estrelar, tem vários formatinhos. A gente chama de poiquilocitose ou pecilocitose. Então, vocês vão perceber que os hematologistas gostam de dar nome para tudo, e uns nomes bem bonitinhos, mas esses termos são importantes vocês reforçarem e aprenderem, porque eles vêm no laudo do hemograma para vocês entenderem o que é que alterou, tá? A senhora pode repetir, professora, por favor? Posso. Anisocitose, tamanho. Poiquilocitose, formato. Acho que tem lá na frente. Formato. Acho que eu falei policromasia, não foi? E anisocromia, não foi? É cor. Uhum. É cor. Aí as plaquetas, geralmente a gente só vê o número e o tamanho, tá? E os leucócitos, geralmente a gente vê número e vemos também algum formato, tá? Que eu vou falar para vocês. Formato seria alterações anatômicas que eles podem ter frente a algum processo infeccioso. Então, dos leucócitos, a gente avalia linfócitos, monócitos e todos os granulócitos, tá bom?
Também a gente tem alguns termos. Se aumenta a leucócito, chama leucocitose ou leucofilia. E redução é aspenias, leucopenia. Tá bom? Então, linfócito, linfocitose, linfopenia. Neutrófilo, neutrofilia, neutropenia. E assim por diante. Tá? Então, a gente vai usar muito esses termos filia ou penia para aumento ou redução de algumas populações. Então, esse slide eu já expliquei. Então, o eritrograma, né, o exame realizado geralmente é um tubo contendo o EDTA na proporção de 1:9, né? O EDTA é o anticoagulante para as análises hematológicas. No eritrograma, a gente vai ter contagem de eritrócitos, né? Que vai dar a porcentagem em milhões. Então, dependendo se é homem ou se é mulher, tem alteração. Por exemplo, para a mulher de 4 a 5 milhões, do homem a partir de 4,5 milhões a 5,5. Não se preocupem que os valores de referência, quando colocar, eu coloco na prova, só para vocês interpretarem, porque dependendo do laboratório e do autor, pode ter uma pequena mudança. Então, vocês vão ficar doidinhos do juiz tentando decorar. Mas eu acho bom vocês também terem uma noção, né, no rumo de quanto é mais ou menos uma população de hemácias. Também é feita a medida do hematócrito. Prof, o que seria o hematócrito? É o volume de células pelo volume de plasma. E dependendo do hematócrito estar no valor de referência ou não, ele pode ser indicativo de processo anêmico, quando está reduzido, né? Porque reduz a população de hemácias. Pode ser também perdas agudas sanguíneas, pacientes desidratados concentram células, então a gente tem como avaliar. Dosagem de hemoglobina, né, para verificar se o paciente tem ou não a quantidade de ferro circulando da forma correta. As determinações desses índices hematimétricos seriam o volume, tamanho e cor, que eu vou falar um pouquinho à frente. Vamos observar a morfologia das hemácias e se tiver alterada, a gente vai ter a poiquilocitose, que eu falei para vocês. No leucograma, a gente vai ter a contagem total de leucócitos, que é chamada de global, e temos a diferencial, que é dada em porcentagem, que é a quantidade de cada célula, ou por porcento, ou o volume relativo delas. Além da morfologia, se está normal ou não. E as plaquetas que eu esqueci aqui, né, que é número e tamanho. E temos exames complementares do hemograma. Por exemplo, temos um teste de falsização, quando você quer saber se tem presença ou não de drepanócitos, que são células em foice. Drepanócito é célula em foice. Podemos ter o VHS, que é o volume de hemossedimentação, que hoje em dia já está em desuso. Eu vou dizer o que é esse VHS. Nós colocamos 2 a 5 ml de sangue numa pipeta de Weintraub, que é uma pipetazinha toda graduada, tá? E a gente espera de 1 a 2 horas esse decaimento dessas células naturalmente, tá? Só que dependendo da temperatura, inclinação da bancada, a pessoa que vai interpretar ou a pessoa que vai proceder, ela pode influenciar nesse decaimento. E geralmente um VHS alto, ou seja, um decaimento mais rápido, quer dizer que a pessoa está com infecção, processo neoplásico, pode ser alteração hormonal também, isso promove. Então, alguns médicos costumavam pedir o VHS para correlacionar com infecção. Mas hoje em dia está caindo um pouco em desuso. Mas não estou dizendo que ele não presta. Mas ele não tem um grande valor preditivo para diagnóstico, tá? A contagem de reticulócitos também, que é um exame complementar. A quantidade normal de reticulócitos, para vocês, vão dizer 2 coisas enquanto médicos. A primeira é como está a medula de vocês. A quantidade de reticulócitos normal é de 0,5 a 1,5% num adulto jovem, um adulto normal. Alguns autores dizem que até 2% é normal. Se tiver abaixo de 0,5, a gente diz que o indivíduo pode ter eu vou chamar de aplasia ou supressão medular, e acima de 1,5%, 2%, ele pode ter um aumento da destruição de hemácias, por isso que ele está tentando repor essas células, tá? Então, essa reticulocitose ou essa reticulopenia pode classificar a medula em hipoproliferativa, se for abaixo de 0,5%, ou hiperproliferativa, se for acima de 1,5%, 2%. Lembrando que criancinhas, bebês, até 6% é normal. Então, a gente tem que também saber a idade para avaliar esse hemograma. E as plaquetas eu já falei, não foi? Eu botei aqui erradamente como exame complementar, plaqueta compõe um hemograma. Só corrijam para mim que eu tenho que ajeitar esse slide. Até aqui tudo bem, people?
Professora, Oi, amor, diga. a senhora pode só repetir o que é observado nas plaquetas? É número e Tamanho. forma? Ah, tá bom. Só número e tamanho. Aí vou Tá já bom, dizer obrigada. qual a importância do tamanho plaquetário. Se dá tempo ainda hoje, tá? Então, bora falar um pouquinho do esfregaço que a gente vai ver na aula prática, agora no iniciozinho de setembro. Esse esfregaço sanguíneo, ele é muito importante para te dizer a questão morfológica dessas hemácias, e eu gosto sempre de correlacionar a forma com alguns processos patológicos, tá? Então, no esfregaço sanguíneo, a gente vai poder observar a hipocromia, né? Então, hemácias hipocrômicas são relacionadas geralmente à carência de ferro e a doenças genéticas, como a talassemia, onde a gente vai produzir hemácias hipocrômicas. Podemos ter a policromasia, que é hemácia com mais de uma cor, então azuladinha, que pode ser os reticulócitos, podem ser os eritroblastos policromáticos e ortocromáticos. Então, quando eu tenho reação hemolítica, as minhas hemácias podem se apresentar um pouco policromáticas. Eu posso ter hemácia normal e eu posso ter hemácia um pouquinho azulada ou precursora, tá bom? Eu posso ter diferença no tamanho, que é chamada de anisocitose. Geralmente, a gente observa anisocitose, vocês podem até escrever do ladinho, em carência, processo carencial, tanto de ferro quanto de vitamina B12 e ácido fólico, tá? Por quê? A medula óssea, ela produz todas as hemácias do mesmo tamanhozinho. Pensem nas hemácias como balões que vocês vão encher. E quem enche esse balão é justamente o conteúdo de hemoglobina. Então, se a hemoglobina está reduzida porque eu não tenho ferro, logo eu vou estar com um tamanho um pouco menor. Então, eu posso ter hemácias de tamanho normal, intermediário e pequeno. Por quê? Já estou adiantando um pouquinho o assunto. Você hoje não está saudável, hoje eu sou uma pessoa saudável, amanhã eu sou uma pessoa anêmica, não. Eu vou reduzindo as minhas reservas de ferro, até entrar num quadro de carência, é um processo longo, que às vezes dura 3 meses, 6 meses para esse processo. Então, eu vou produzindo hemácias de tamanho normal, de tamanhozinho intermediário e hemácias pequenas. Então, a diferença no tamanho dessas hemácias é chamada de anisocitose. Prof, e como é que eu sei que elas são de tamanhos diferentes? O próprio contador de células, ele calcula a média. Então, dentro dessa média, a gente tem um desvio padrão. E é justamente esse desvio padrão que é chamado de anisocitose, que lá no hemograma a gente chama de RDW. Eu vou já mostrar para vocês. Que é uma siglazinha em inglês que quer dizer grau de distribuição celular. Anisocitose, entre parênteses, RDW. Acho que nos slides mais à frente tem o valor de referência, que é de 11 a 14,5% a 15%, que é considerado normal. Em anemias carenciais, é acima de 15%. Perfeito? Geralmente, microcitose é quando eu tenho carência de ferro, e geralmente macrocitose é quando eu tenho carência de vitamina B12 e ácido fólico. Essa minha célula-tronco, ela não consegue fazer as mitoses de forma correta, porque vitamina B12 e ácido fólico são importantes para a divisão celular. Eu vou formar precursores grandes que vão dar origem a células grandes e em menor número. Então, por isso que eu vou ter macrocitose. E nesses casos, chamar de anemia megaloblástica, que eu vou tratar daqui a uns 15 dias sobre esse tema com vocês. Tá bom? E temos os poiquilócitos, que o menino fica doido e quer me matar, que são as alterações dos formatos, que tem vários nomes bonitinhos. Nós temos os esferócitos, drepanócitos, que é o mesmo foice, esquizócito, os acantócitos ou células espiculadas, que eu chamo de equinócito. Tem os ovalócitos, as células piriformes, que são as células elípticas ou em lápis. Dependendo do autor e da região, muda o nome. Temos as crenadas e os estomatócitos. Profa, qual é a função de cada uma delas? Se eu tiver isso aqui, eu vou morrer? Não, depende da quantidade que você expressa em sangue periférico, que eu trouxe aqui para vocês. Geralmente, esferócito são hemácias pequenas, redondas, esféricas, e aparentemente que concentram mais hemoglobina do que outras células. Por que eu falei o nome aparentemente? Geralmente, a esferocitose ela acontece em duas situações. Ou secundário a uma anemia hemolítica autoimune, que é esse AHAI, tá?
anemia hemolítica autoimune, onde as células são produzidas de forma rápida e algumas delas podem estar disformes, ou pode ser um defeito genético. Na membranazinha da hemácia tem uma proteína chamada de espectrina. E é justamente essa espectrina que dá a maleabilidade para ela crescer, passar por pequenos vasos sem lisar, tá bom? Então, se eu tenho esse defeito na formação da espectrina, a quantidade de hemoglobina é formada, a minha hemácia não consegue expandir, vai ficar bem gordinha, bem corada. Visto no hemograma, ou na lâmina, perdão, a gente pensa que ela é um pouco mais escura, mas não é, tá bom? Então, esferócito pode ser secundário a dois processos. Ou anemia hemolítica autoimune, ou a esferocitose hereditária, que é um defeito na espectrina. Hemácias em alvo, que eu chamo de codócitos. Tem alguém eu sempre falo do codó no Maranhão, que parece também o símbolozinho da Globo, né? Essa hemácia em alvo, em vez de a gente ter aquela palidez central no interior da hemácia, você tem um acúmulo de hemoglobina. E por que isso acontece? Geralmente está relacionado a carências de ferro, a reações hemolíticas, mas é muito comum em hemoglobinopatias, ou seja, alteração na formação das hemoglobinas. Então, anemia falciforme, talassemias, as hemoglobinas variantes, que temos a C, a D, a E, temos algumas hemoglobinas indianas que circulam a região, que podem ter essa presença do codócito. Vocês lembram que eu falei que o ferro e a vitamina B12 são importantes na formação da hemoglobina, né? Elas são estocadas aonde? No fígado. Então, pacientes que têm lesão hepática, ou por medicamento, ou cirrose alcoólica, ou algo nesse sentido, também pode ter células em alvo. Então, assim, notem que são vários processos para determinar a mesma célula. Não quer dizer que eu vou encontrar uma célula em alvo, já sei, a pessoa tem uma hemoglobinopatia, não. Pode apenas ser uma poiquilocitose passageira. Lembre-se que sempre quando a gente tem essa renovação celular, algumas podem nascer ou ser formadas num formato não usual, tá bom? Se encontrar não quer dizer que está morrendo, não, se vocês verem no sangue de vocês. Agora, o drepanócito, ele é diagnóstico de doença, tá? O drepanócito, ele é visto na anemia falciforme única e exclusivamente, que seria aquela hemáciazinha em foice, que eu vou dar uma aula só sobre esse processo, tá bom? É visto na anemia falciforme, no traço falcêmico que eu coloquei aqui, nós só conseguimos observar se o indivíduo fizer hipóxia. Por exemplo, eu sou traço falcêmico a nível do mar, as minhas hemácias são normais. Entretanto, se eu viajar, o ar ficar rarefeito, ou se eu for fazer um exercício de alto impacto, onde a saturação de oxigênio reduza, aí eu posso ter uma falsização transitória. Aí eu posso sim ter drepanócito. A não ser, não tem, tá bom? Traço falcêmico a nível do mar tem o hemograma de uma pessoa normal. Esquizócito. Olha o nome, né? Professor, eu já sei, tudo que eu não souber é esquisito, né? Esquizócito. Esquizócito é resto celular. Então, ele é proveniente de uma coagulação intracelular disseminada, né? Que é o CIVD, pode ser por conta de queimaduras, de hemólise, infecção por plasmódio. Tudo que lisa hemácia e deixou resto de hemácia lá no sangue periférico é chamado de esquizócito. E, às vezes, por que eu estou dando esses nomes para vocês? Porque lá no hemograma, quando o biomédico ou farmacêutico for laudar, ele vai escrever presença de esquizócito, alguns esquizócitos, alguns codócitos, para vocês saberem o que é, para não ficarem um pouquinho perdidos, saber interpretar o hemograma, tá? Tá, esqueci de falar dessa hemólise microangiopática, é quando tem incompatibilidade de válvulas artificiais, que podem também promover alguma reação hemolítica. Às vezes, infecção por algumas bactérias, como Staphylococcus aureus, Streptococcus, né, que faz também reação hemolítica. Tudo isso promove esquizócito. Acantócito Meu Deus, eu devia botar umas fotos aqui, deixa eu ver se tem. Vai ter uma aula só sobre isso? Tem não. O acantócito é massazinha disforme, onde ele tem uma projeção no cantinho. Pode ser secundário a células que deveriam ter sido fagocitadas no baço e não foram fagocitadas, pacientes com insuficiência renal, pós-remoção do baço, né, onde o fígado vai assumir essas funções, ou lesões hepáticas, isso pode alterar a morfologia das células. Aqui nesse tópico, onde tem ovalócito e hemácias piriformes, lembre-se dos eliptócitos. Geralmente, eles têm esse formato nas anemias ferroprivas, megaloblásticas e talassemias.
Agora, eu vou dar uma distinção para vocês. Se vocês forem fazer residência no eixo Rio-São Paulo, tudo que for elíptico, eles vão chamar de eliptócito ou ovalócito. Aqui no Nordeste, tem distinção. O ovalócito, ele é oval, ele é mais gordinho, está relacionado à anemia megaloblástica, é a célula mais gordinha, maior. E já a célula piriforme ou eliptócito, ele é mais compridinho, mas ele é fina. Está relacionado à anemia carencial por ferro ou talassemia. Mas, região sudeste, chama todo mundo de ovalócito. Aqui a gente tem essa distinção, vocês podem ver, talvez no hemograma, nomes diferentes, tá bom? Quando eu botar em prova, eu vou botar nome diferente. Ovalócito é megaloblástica e eliptócito ou talassemia ou falciforme, ou ferropriva, perdoe, tá bom? A hemácia crenada, pensa crenada e murcha, que eu chamo de equinócito, ou hemácia estrelada, ou espiculada. Alguns livros dão nomes diferentes. É quando o paciente tem um alto teor de sódio, potássio, ácido úrico, bicarbonato, ou tem disfunção renal, onde ele não consegue controlar o mecanismo ácido-base da região plasmática, então é hemácia crena ainda dentro do vaso. Isso é importante para fins diagnósticos de pacientes com insuficiência renal, tá? Os eritroblastos é sinal de hemólise, como eu falei para vocês. Temos os reticulócitos, né? E dentro dessas células podem ter restos que podem ser ou de DNA, ou de RNA, ou proteína. E lá no laudo do hemograma, eles vão te dar nomes diferentes para esses retículos. Por exemplo, quando for resto de DNA, ele vai dizer que tem corpúsculo de Holland-Jones. Eu vou mostrar isso em aulas futuras, tá? Se tiver ponteado basofílico, é resto de RNA. Se tiver resto do fuso mitótico, chama anel de Cabot. E assim por diante. Tá bom? Eu vou mostrar isso mais à frente. Corpúsculos de rins, é resto de hemoglobina. Geralmente pode estar presente em anemia falciforme ou doenças metabólicas, como deficiência... Lembre da Helena, da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é o G6-PDH, que promove reação hemolítica, tá bom? Tem um processo também no hemograma que é chamado de Rolex ou Rolu, onde as hemácias são empilhadinhas ou enfileiradas. Geralmente está relacionado a doenças autoimunes, reações hemolíticas, tá bom? Tudo isso a gente vai reforçar em aula prática. Eu só estou mostrando, quero que vocês entendam, porque se tiver no hemograma, vocês podem saber assim, o que é, de onde vem, para onde vai, tá bom? No eritrograma, o que a gente vai avaliar? Eu só vou dar mais 10 minutinhos de aula, people, e vou ter que encerrar porque eu tenho que ir para a FACID, viu? Eu vou terminar 10h20 hoje, um pouquinho mais cedo, tá bom? Porque eu tenho um acolhimento 10h40, os 20 minutinhos só tem que eu chegar lá. Então, no eritrograma, nós temos essa parte, né, de contagem de hemácias, que é distinto de homens para mulheres. Então, homens têm mais hemácias em relação às mulheres. Geralmente, quando eu tenho uma redução do valor de referência, pode ser ou em caso de carência, ou em perda aguda de sangue. E quando eu tenho aumento de hemácias, pode ser num processo patológico chamado de policitemia. Policitemia, ela decorre por uma hiperprodução de hemácias, que pode ser ou genético, que é chamado de policitemia primária ou vera, ou pode ser compensatório, como, por exemplo, eu falei para vocês do caso dos jogadores que vão para locais onde o ar é rarefeito. Então, eu posso ter um aumento de células, entretanto, é fisiológico ou compensatório, tá bom? A concentração da hemoglobina, né? Ele é importante para diagnosticar processos carenciais, principalmente ferro, né? Lembrando que a hemoglobina de homem para mulher tem valor de referência diferente. Geralmente, mulher, dependendo do autor, é a partir de 12, e para homem é a partir de 13,5. O hematócrito, né? Que ele avalia o volume de célula pelo volume de plasma. Esses valores também vai ser dado aqui e também nos casos. O hematócrito para mulher, dependendo do autor, é a partir de 36, tem autor que dá 37, 38, até 45%, e homem de 40% a 50%. Geralmente, quando nós temos policitemia, que aumenta o número de hemácias, geralmente acima de 55%, tá bom? Aí a gente vai avaliar a célula.
O HCM, que é quer dizer, hemoglobina corpuscular média, ele vai te dar a cor da hemácia. Por esse motivo, ele vai te dizer se a hemácia é normocrômica, quando está de 27 a 32 picogramas. Deixa eu ver se tem isso na frente, isso que eu estou falando. Só ver se tem. Tem nada, não botei não. Mas vai ter em outras aulas. De 27 a 32 picogramas. Se está abaixo de 27, a gente fala que é hipocrômica. Está acima de 32, a gente dá o termo hipercromia, entre aspas. Lembra que eu falei que os hematologistas não acreditam na hipercromia? O que acontece é, por exemplo, no caso de esferocitose, vai ter hemácia mais concentrada ou por um defeito na reação hemolítica ou por conta de um defeito na membrana. Mas não existe hipercromia, não existe uma hemácia que produza mais hemoglobina do que outra, tá bom? Quanto ao tamanho, que é o VCM, que é o volume corpuscular médio, ele vai te dizer se a hemácia é normocrômica ou se é normocítica, se é macrocítica ou microcítica. O valor de referência é de 80 a 100 picogramas, tá bom? Tem autor que diz que é a partir de 70, mas eu gosto de considerar de 80 a 100. Se tiver de 80 a 100, a gente diz que é normocítica, abaixo de 80, microcítica, e acima de 100, macrocítica. Então, por exemplo, na anemia carencial por ferro, é microcítica, na anemia carencial por vitamina B12, é macrocítica. Esse CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, ele é um parâmetro importante porque ele te diz como é que essa hemoglobina está distribuída no interior da hemácia. Então, ela avalia o grau de desidratação celular, tá bom? Esse CHCM, ele é um importante parâmetro também. Lá na frente eu vou falar para vocês para classificar as anemias ferroprivas. Hoje eu só quero que vocês entendam que ele avalia a cor da hemácia. E o RDW que eu falei para vocês é o índice de anisocitose, onde ele avalia esse volume do glóbulo vermelho, que é esse RDW, normal é de 11 a 14,5, né? Quando a gente tem alteração no tamanho das hemácias, a gente fala que ele está acima de 15, ou seja, nós temos anisocitose. Então, essa anisocitose está relacionada a um distúrbio ou desvio na média padrão, ou seja, eu tenho populações heterogêneas, população normal, pequena e intermediária. Até aqui tudo bem, people? Aí, quando a gente tem anemia, vamos dar essa aula ainda daqui a uma semana, passando essa na outra. Para a gente dizer que a pessoa tem anemia, tem que ter redução de 3 parâmetros, né? Hemoglobina, hemácias e hematócrito. Então, num processo anêmico, né, você vai ter essa redução de células e concentração de hemoglobina, pelo menos em 2 desvio padrão. E eu estou dando aqui nessa tabelinha a hemoglobina, o hematócrito e o VCM. Então, é normal aqui lá embaixo, para mulheres e homens, né? Então, a hemoglobina aqui, para mim, está cortada. Geralmente, para a mulher acima de 12, de homem acima de 13, 14, depende do valor de referência. O hematócrito para mulher acima de 36, 37, depende do autor. Homem acima de 40, que é o considerado normal. E o VCM, tanto para homem quanto para mulher, é o mesmo, que é acima de 80, tá bom? Notem que dependendo da idade, se é criança, dependendo do sexo também, isso pode alterar um pouquinho o valorzinho de referência. Esqueci de dizer uma coisa, mulheres também têm valor de referência diferenciado quando estão grávidas. A partir do segundo trimestre gestacional, segundo trimestre, a mulher ela começa a concentrar uma maior volemia, então vai ter maior quantidade de sangue líquido circulando, vai haver um processo de hemodiluição, e aparentemente nos contadores, se fosse avaliar uma mulher normal, a gente teria um quadro de redução dessas populações, sendo que na verdade não, é fisiológico, então tem valor de referência diferente para a mulher grávida a partir do segundo trimestre. Aí, como eu falei, né, o VCM classifica quanto ao volume, que vai ser microcítica, normocítica ou macrocítica, e esse volume ele é influenciado pelos reticulócitos circulantes. Então, por exemplo, se eu estou fazendo reação hemolítica, né, vou dar um exemplo clássico. Eu estou com anemia ferropriva. Bom, se eu estou com anemia ferropriva, o meu volume de hemácias e a quantidade está reduzida, né? E a hemoglobina também. Então, vocês entendem que o meu VCM vai estar reduzido, né? Então, eu passei a tomar sulfato ferroso. Eu estou sendo suplementada, minha medula óssea começou a responder,
E a partir daí eu posso ter massa de tamanho normal e até mesmo alguns poucos reticulócitos. Então, se eu tenho uma reticulocitose, um aumento de reticulócito sangue periférico, como é feito a média entre as populações, eu posso tendenciar para um aumento, sendo que, na verdade, eu estou realmente com células microcíticas e elas parecem estar macrocíticas porque eu tenho uma reticulocitose. Então, o médico tem que avaliar o paciente nesse contexto para não diagnosticar errado. A gente vai trabalhar isso em aula prática também com vocês, tá bom? Aqui os reticulócitos, né? Eu falei que são células precursoras, dei o valor de referência de 0,5 a 1,5, mas tem autor que dá até como 2% normal. Nas anemias microcíticas, eles são causados pela síntese ineficiente da hemoglobina, resultando assim em hipocromia ou diminuição do HCM. Por exemplo, num quadro de anemia carencial por ferro, você pode ter uma reticulocitose compensatória, porque está sofrendo hipóxia, mesmo não tendo ferro, o organismo faz o pico de reticulócito tentando te salvar. Mas para vocês, enquanto médicos, o reticulócito, como eu falei, vai servir para duas coisas. Primeiro, para classificar a medula, se a medula está hipoproliferativa ou hiperproliferativa, né? Então, pacientes com síndrome de falência medular têm uma redução da eritropoese, então é importante o valor diagnóstico. E a segunda função dos reticulócitos para vocês é para avaliar se o paciente está respondendo ao tratamento por ferro. Então, se eu tenho anemia ferropriva, estou tomando sulfato ferroso, eu tenho que repor. Então, eu vou fazer uma reticulocitose. Então, às vezes, o médico pede contagem de reticulócitos para saber se o paciente está respondendo ao tratamento por ferro. Se não está respondendo ao tratamento, então ele tem que suspender sulfato ferroso, porque o organismo ele não consegue excretar ferro. Você vai intoxicar o indivíduo. Eu vou falar sobre isso na aula de anemia carencial por ferro. E o CHCM, né, que eu falei para vocês, ele avalia o grau de desidratação celular. Ele pode ser aumentado em algumas doenças que afetam a membrana das hemácias, como ocorre no caso da esferocitose, ou algumas doenças autoimunes, onde as hemácias são formadas rapidamente e algumas ficam bem pequenininhas e condensadas. Na anemia falciforme, às vezes a gente tende a pensar que o drepanócito é um pouquinho mais escuro do que a hemácia do lado. Por quê? Na formação do drepanócito, ele vai se esticando e ele vai reduzindo área, tá? Ele vai ficando mais alongado e vai ficando mais fininho. Então, por ele reduzir um pouco essa área, ele vai concentrar a hemoglobina. Então, visto na lâmina e também pelo contador, ele parece ser mais escuro, sendo que não é. Então, às vezes, o CHCM em pacientes com anemia falciforme pode estar um pouquinho aumentado. Acho que o RDW eu já falei, não é? A questão da anisocitose. Deixa eu ver. E aqui, o diagnóstico diferencial das anemias baseado no tamanho das células. Por exemplo, eu vou começar pela microcítica, que é a mais fácil, tá? Aqui é a do meio. Então, quando a gente tem microcitose, geralmente a carência é por ferro. Mas talassemia também promove uma microcitose. Prof, e como é que eu vou saber se é talassemia ou se é anemia ferropriva? Se é tudo pequeno, né? O VCM vai estar baixo. O bizu aqui é o RDW. Toda doença genética, as células são formadas todas iguais, porque é genético, não dá para mudar o seu genoma. Então, na talassemia, as hemácias são todas pequenininhas, porque a gente não consegue formar as cadeias globínicas, nem alfa ou beta globínica normal. Então, todas são pequenininhas. Já na anemia falciforme, não. Lembra que eu falei que você não está saudável hoje, amanhã já está com anemia ferropriva? Você vai perdendo as suas reservas de ferro. Então, vai gerando populações heterogêneas. Ou seja, o RDW é alto numa anemia ferropriva e o RDW é normal ou na faixa de um paciente com talassemia, porque não há diferença no tamanho das populações. São todas homogêneas, são todas pequenininhas iguais. Já não há deficiência de ferro, não. São heterogêneos, logo o RDW encontra ser aumentado. Intoxicação por chumbo, doenças inflamatórias, que é chamada de doenças crônicas, e anemia sideroblástica, onde tem acúmulo de ferro na medula, que eu vou falar isso mais à frente, isso também pode promover uma certa microcitose. A macrocitose geralmente é por carência de B12 e ácido fólico, mas também pode estar relacionado a doenças hepáticas, onde o ácido fólico é guardado no fígado, também pode estar relacionado. Processo de aplasia na medula, leucemia. O que é mais difícil dar diagnóstico são as anemias normocíticas normocrômicas, que são provocadas por doenças crônicas.
Aí pode ser desde de infecções crônicas, como, por exemplo, hepatites, HIV, insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, síndrome metabólica. Tudo isso pode estar relacionado à anemia normocística ou normocrômica, e eu vou falar sobre cada um desses mais à frente e explicar a fisiopatologia de cada um, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Pronto. A policitemia, como eu falei para vocês, né, é o aumento do volume de hemácias, que pode ser ou genético ou compensatório. Quando é genético, é chamado de policitemia primária ou vera, que é o aumento da hemoglobina e do hematócrito do paciente. Geralmente, os pacientes têm esse acúmulo de hemácias, ele fica com as mucosas um pouco mais coradas. Professor, ter mais hemácia não é bom, não? Vai oxigenar melhor? Não. Nesses casos, esses pacientes, eles podem ter distúrbio do débito cardíaco, né? Porque vai ter que aumentar essa função cardíaca para bombear mais forte esse sangue. Essas hemácias, elas não carregam corretamente o oxigênio. E, em alguns casos, o paciente tem que fazer sangrias, às vezes a cada mês, às vezes a cada 3 meses. Esses pacientes, eles acumulam muito ferro, então tem que desintoxicar e, às vezes, até mesmo tomar medicação para suprimir um pouco a medula, tá bom? Quando é secundária, né, a polissemia secundária, pode ser relacionada a tumores renais, hiperprodutores de eritropoetina, pode ser por conta de hipóxias, cardiopatia cianótica, grandes altitudes, a rarefeito, tá bom? Tudo isso pode estar relacionado com a secundária. Essa fotinha aqui é só para mostrar para vocês a diferença da anemia, aqui à minha esquerda, a primeira, microcística hipocrômica. Notem que as hemácias são bem pálidas centralmente, né? Só tem hemoglobina assim circulando a membrana. Normocística, normocrômica, ela aparentemente, pelo menos na lâmina, não tem nenhuma alteração, o que vai reduzir é a quantidade de hemácias, tá? Então, por exemplo, se é de 4 a 5 milhões, vai ter 3 milhões de hemácias e com morfologia aparentemente normal. E anemia macrocítica, você vai ter duas coisas. Além do macrócito, né, que é hemácia grande, você vai ter alguns neutrófilos hipersegmentados. Note que nessa figura aqui eu tenho um neutrófilo segmentado e note o tanto de bolinhas ou segmentos que tem aqui no seu interior. Eu estou contando 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7 lóbulos. O normal de segmentação é de 3 a 5. Acima de 5 é hipersegmentado. Professor, então por que hipersegmenta? Muito provavelmente porque, lembra que vitamina B12 e ácido fólico é importante para a divisão celular, para a maturação nuclear? Então, esse núcleo ele pode sofrer essa segmentação desigual por conta da carência dessas vitaminas, tá bom? E, people, eu vou parando nesse slide bem aqui, para mim é o slide número 32, que são 10h24, só tenho 15 minutos para chegar na facídia, assim, voada. Viu? Eu vou só interromper aqui a gravação. Como é que faz, gente? Ainda tô... Pronto, parei a gravação.